senhores edis, funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos comerciantes, o meu cordial boa tarde. Primeira sessão extraordinária do ano de 2021, tendo como pauta o projeto de lei número 014 de 2021. Convido o vereador, segundo secretário, Rony, para que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleri dos Santos Costa. Ricardo Lima da Hora. Presente. Nivaldo Silva do Nascimento. Presente. Lecepes Macedo Rocha. Presente. Roque Alves da Silva. Presente. Cosme Pereira dos Santos. Ronald Santos de Souza, presente. Vitor Fábio Torres Homem. Presente. Cleonildo Santos Tiburcio. Jesus é bom e o diabo não presta. Heloísa Helena Ramalho Santana. Presente. José Carlos Costa Guimarães. Todos presentes. Convido o vereador Cleonildo Santos Tiburcio a ler o parecer pela Comissão de Legislação, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos e também em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, Agricultura, Comércio e Meio Ambiente. Com a palavra o vereador Cleonildo Santos Tiburcio. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos ao projeto de lei número 14 de 2021. Relatório. Através do projeto de lei 014 de 2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o reconhecimento das academias e templos de qualquer culto como serviço essencial para a população do município de Canavieiras em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas e catástrofes naturais e da outras providências. Voto do relator. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos tem competência para exarar parecer sobre a constitucionalidade da matéria, bem como sobre o aspecto redacional. Quanto à constitucionalidade da matéria, o objeto em propositura não fere a Carta Magna e obedece o quanto disposto na legislatura infraconstitucional. No que se refere ao aspecto redacional, nota-se que segue o padrão da norma culta da língua portuguesa. Os nobres vereadores votam com as respectivas emendas a favor de entender uma justa. Mediante o exposto, manifesto-me pela aprovação da matéria, é o parecer. Sala das Sessões, 25 de março de 2021, vereador Cleonildo Santos Tiburcio, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos, em reunião extraordinária no dia 25 de março do ano em curso, deliberaram pela aprovação com emendas na referida matéria. Estiveram presentes todos os vereadores que compõem a comissão e assinaram este parecer. Sala das Sessões, 25 de março de 2021, vereador Cleonildo Santos Tiburcio, presidente, relator, vereador Vitor Fábio Torres Homem, secretário, vereador Lecepes Macedo Rocha, membro. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei 014 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, pela qual dispõe sobre o reconhecimento das academias, dispõe sobre qualquer culto com serviço essencial para a população no município de Canavieiras em tempo de crise e tal. Modifica-se a emenda do projeto 014 de 2021 para que passe a constar. Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, entre outros segmentos, e templos religiosos em tempos de crise ocasionadas por moléstia contagiosa ou catástrofes naturais e da outras providências. Emenda modificativa 02. Modifique-se o artigo 1º do projeto 14 para que se passe a constar. Artigo 1º. Fica assegurado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, bem como templos de cultos religiosos, desde que cumpram os protocolos de biossegurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde e decretos municipais, sob pena de sofrer as sanções legais, enquanto durar a pandemia do Covid-19. Emenda aditiva 1.
Aditiva-se ao artigo 1º o parágrafo único para constar. Parágrafo único. Para efeitos legais, fica reconhecido como serviços essenciais as academias de musculação, ginástica, natação, hidroginásticas, pilates, lojas de material de construção, utensílios domésticos, de produtos eletrônicos, armarinhos, bares e restaurantes, cabanas, quiosques, hotelaria, vendedores ambulantes e serviços em geral. Emenda modificativa 03. Modifique-se o artigo 2º do projeto 14/2021 para que passe a constar. Artigo 2º. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitárias, objetivando impedir a propagação das doenças, de acordo com a gravidade da situação e desde que, por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, a qual indicará a extensão, motivo de critérios técnicos e científicos das restrições que porventura venham a ser expostas, que serão regulamentadas por meio de decreto do Poder Executivo. Emenda modificativa 04. Modifique-se o artigo 3º do projeto 014/2021 para que passe a constar. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Otoniel Mendes Casimiro Neto, 25 de março de 2021. Comissão de Constituição, Legislação, Redação de Lei e Defesa de Direitos Humanos, vereador Cleonildo Santos Tiburcio, presidente, relator, vereador Vitor Fábio Torres Homem, secretário, vereador Lecépio Macedo Rocha, membro, e a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Turismo, vereador presidente Cosme Pereira dos Santos, vereador secretário Lecépio e vereador Roque Alves, membro. É só, senhor presidente. Como foi estabelecida a nossa sessão extraordinária, ela tem apenas como pauta única o projeto de lei número 014. Aí eu coloco as emendas em discussão. Não tem primeiro, também ler aqui, para depois entrar na votação. Com nós do dia, tem que ler aqui. Aqui ainda é do parecer. Na votação. Convido. E, senhores vereadores, aqui tem que eu questionei na hora que o vereador Roque Alves falou ali, e eu ainda estou vendo aqui e vou questionar para nós, se nós podemos mudar esse item. Veja o que diz o artigo 1º. Fica assegurado, pense, olhe bem, fica assegurado o funcionamento do estabelecimento, comerciais, prestadores de serviço, bem como templos de culto religioso, desde que cumpra os protocolos de biossegurança estabelecido pelo Ministério da Saúde e decretos municipais. Aí o prefeito, se quiser, muda tudo pelo decreto, né? Eu entendo que o prefeito só pode expedir o decreto com relação ao protocolo de biossegurança. Não, mas está dizendo em cima. Mas não o funcionamento. Mas está dizendo em cima. Fica assegurado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, papapá. É um artigo só, que está dentro do artigo 1º. Está dentro do artigo 1º. Isso. Os protocolos, aí vem, aqui está dizendo os itens, quais são os itens? Fica assegurado o funcionamento, estabelecimento, comerciais e prestadores de serviço, bem como templo de culto religioso, desde que cumpra os protocolos de biossegurança estabelecido pelo Ministério da Saúde e decretos municipais. Eu estou falando de tudo. Paulo, ele só pode falar do protocolo de biossegurança. Com relação ao protocolo municipal. De biossegurança. Que não pode desobedecer o protocolo maior, que é do Ministério da Saúde. Não, está correto. Aí está correto, vereador. Vereador, senhores vereadores, está dentro do artigo 1º. Não, mas não tem ponto não aí? Não, não tem nada. Seguiu. Peraí. Aqui está Cadê junto. a cópia desse parecer? Aqui está junto. O decreto muda. Se o prefeito se mais mudar, vou colocar o decreto é no termo das normas, da higiene. Gente, o projeto, ele suspende o decreto.
O que pode fazer o decreto é sobre a questão de medidas de segurança. Se as medidas de biossegurança estivessem separadas, em um inciso, em outro, beleza. Não. Deixa eu ver essa Vereador Cacá, é o que eu estava tentando explicar aquela hora. Com certeza. Confunde, quando você faz uma situação dessa, você confunde, você deixa aberto aqui um gênero. Você amarrar no artigo 1º, aqui toda a situação garantida, e aí você vem agora com um parágrafo, né, desde quando cumprido, todo... Pronto, dessa forma. E vocês percebam, se tivesse aqui como parágrafo, ou como um outro artigo, substituir um outro artigo, dissesse que os protocolos de biossegurança cabe o decreto, beleza, que aí estava separado. Mas aqui está pegado, aqui está tudo junto. Aqui tá, a lei está pegada. Aqui. Aí está dentro. Aí só é suprimir decretos municipais e tá ok. Embora o decreto municipal ele só vai estar falando sobre protocolo de biossegurança. Mas aqui está junto, né? A não ser que você... Oi. Com a palavra, o diretor de secretaria, doutor Joventino, que foi o responsável pela questão jurídica das emendas. Senhores vereadores, senhor secretário, a redação desse texto, se o senhor observar bem, o texto fala que fica assegurado o funcionamento, mas quando fala aqui desde que, é a condicionante, é aquela coisa, vereadora Isa, eu vou te entregar esse notebook se a senhora higienizar suas mãos. Está me entendendo? Então assim, ele vai funcionar? Vai, mas ele vai ter que observar essas regras. E como é que as regras, pelo princípio da supremacia e da decadência de poder, a Constituição, a União, ela tem as regras gerais, o Estado tem as regras mais específicas para o seu âmbito da sua competência, e o município, ele tenta refletir tudo que se vem de cima para baixo, que tem a mesma orientação. Então, o que acontece? O MS, o Ministério da Saúde, ele expediu as normas de enfrentamento ao Covid. Se vocês observarem, os senhores observarem, todos os decretos estaduais e municipais, eles seguem essa cadeia de raciocínio, de legislação. Todos citam, a OMS citou que é pandemia, o decreto nacional que o presidente Bolsonaro fez, declarando calamidade e pandemia também, reconhecendo, o Estado, o governador Rui Costa, vem na mesma cadeia, e você olhar os decretos nossos, que o prefeito e o comitê dele expedem direto, fazem sempre referência a essa normativa. Então, quer dizer, é uma questão de observar. E como é que se coloca em prática essas normas? O prefeito coloca os decretos fazendo o recorte para a nossa realidade. Então, assim, esses decretos municipais, eles vão, na realidade, dizer assim, eu estou colocando o que o Ministério da Saúde está dizendo para o nosso município. Entende o raciocínio? Então, quando fala MS e decretos municipais, aqui é para dizer assim, as regras para funcionar são essas e essas e essas e essas e essas, tá bom? Então, assim, eu não vejo, como advogado dizendo aqui, não vejo nenhum prejuízo para o pessoal dos serviços e comércio, tá? Claro, a condicionante tem que cumprir essas regras. Né? Não tem como funcionar sem cumprir regra nenhuma, não existe. Seria um crime. Para poder funcionar, então, a exigência é essa, né? A exigência, cumprir as regras, como estava cumprindo. Entendeu? Pelo seguinte, o Ministério da Saúde, por exemplo, não poderá ditar em Canavieiras quantas pessoas
podem estar em um culto, quantas pessoas podem estar em uma academia, quantas pessoas podem entrar em uma loja. Então é necessário que quem faça isso seja o executivo. O que o executivo não vai poder é proibir o funcionamento. Então agora o executivo tem Por isso que está dizendo, fica assegurado. O município tem que disciplinar o funcionamento. A maioria está entendendo dessa forma, só que tem uma, né? O prefeito, a mãe depois, olha, não está funcionando da minha maneira não, viu? Aí baixa o decreto lá e fecha tudo de novo. Eu vejo, na minha visão, né? Cada um tem não tem um entendimento, né? Bora. Gente, eu entendo que o projeto está perfeitamente adequado e quem vai disciplinar... Senhor presidente, com a palavra, vereador Cleonildo. Eu sugiro que Vossa Excelência suspenda para que seja adequado, porque assim, é o que eu propus desde o início, que seja colocado tudo organizado para que qualquer leigo, quando lê a lei, entenda os seus direitos e deveres. Foi dessa forma que eu desde o início eu venho colocando. Então eu sugiro que suspenda a sessão extraordinária, só para adequação, né? Para ler, e ali a gente volta à sessão. Proceder a... Porque quem vai ter que disciplinar a realidade é o município. Vamos lá, então, bom. Com a palavra, o vereador José Carlos. Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, entre outros segmentos e tempos religiosos, em tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais e de outras providências. A Câmara Municipal de Canaveiras, Estado da Bahia, faz saber que aprovou e envia para a segurança a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, bem como templos de culto religiosos, desde que cumpra o protocolo de biossegurança estabelecido pelo Ministério da Saúde e decreto municipais, sob pena de sofrer as sanções legais, enquanto durar a pandemia da Covid-19. Parágrafo único. Para efeitos legais, fica reconhecido como serviços essenciais as academias de musculação, ginástica, natação, hidroginástica, pilates, lojas de material de construção, utensílios domésticos, de produtos eletrônicos e eletrodomésticos, armarinho, bares e restaurantes, cabanas, quiosques, hotelaria, vendedores ambulantes de serviços em geral. Artigo 2º. Poderá realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitária, objetivando impedir a propagação de doenças de acordo com a gravidade da situação, desde que por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, a qual indicará em extensão motivos e critérios técnicos e científicos das restrições que, porventura, venham a ser expostas, que serão regulamentadas por meio de decreto do Poder Executivo. Esta lei entra em vigor a parte da data de sua publicação, revogando-se a disposição contrária. A Comissão da Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Lei de Defesa dos Direitos Humanos concorda com a redação final do texto acima. Sala das Sessões, Canavieira, 25 de março.
vereador Cleonildo Santos Tiburcio, presidente, vereador Vitor Fábio Torres Gomes, secretário relator, vereador Lecépio Macedo Rocha, membro. Eu me lembrei, Roque, agora que eu fazia, você sabe que eu fazia muito torneio, né? Aí eu botava todos os regulamentos. Aí embaixo eu botava assim, fica determinada outros itens, até outros itens serão acrescentados pela mesa organizadora. Cansei de fazer isso nos torneios que eu fazia. Não conto que lá, por quê? Falei lá uma coisa, não, vamos mudar tudo. Me lembrei disso, Luizinho. Pessoal, coloco em discussão. Em discussão e aprovação. Já vai entrar na discussão, né? Hoje do dia, né? É. Em discussão. Vereador, primeiro as emendas. Não foram lidas, não? Não, foi lida, mas foi votada. É. Pessoal, coloque em discussão as emendas propostas pela Comissão de Legislação, Justiça, Redação de Leis, Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento, Pecuária, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar. Votou as emendas. Vota o projeto agora. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa de interstício da matéria. Isso aí. Bota o projeto aí. Bota em votação o Gente, requerimento. vamos então, né, de acordo com a solicitação pedindo o interstício da matéria, vamos em discussão única. Em discussão, o projeto de lei número 014. Eu quero apenas parabenizar o vereador Cleonildo, o vereador José Carlos, pelo cuidado que teve, e todos os demais vereadores. E a dispensa de interstício para liberar os comerciários a trabalhar. Então, por isso que está sendo feito em uma única sessão, para que amanhã depois, os críticos das esquinas, que nunca chegaram a lugar nenhum, venham dizer que a Câmara está a vapor. Nós não estamos aqui obedecendo, estamos ordenando e obedecendo o que o povo quer, dentro dos trâmites legais. Então, graças a Deus, chegamos ao entendimento e o nosso comércio vai funcionar livremente. Vereador, na discussão também, senhor? Em discussão, senhor presidente. Discussão, o vereador José Carlos. Na discussão, senhor presidente, também eu quero aqui também, até parabenizar o prefeito, que nós pedimos que ele tivesse, quando no meu discurso eu pedi do reconhecimento, que ele viesse a ter um reconhecimento, que acatasse a reivindicação dos comerciantes e dos senhores dessa casa aqui. E de imediato chegou o projeto, e eu quero parabenizar também pela atitude dele, que aí não podemos também deixar de reconhecer, que de imediato ele reconheceu e acatou as reivindicações dessa casa e dos comerciantes. É justo. Em discussão, vereador Lecépio. Eu quero lembrar que da mesma forma que nós, representantes dessa casa, que representa a vontade do povo, acolhemos o projeto dele que chegou aqui hoje e fizemos com que toda a tramitação acontecesse em tempo recorde, que ele faça também o sancionamento desta lei também, da mesma forma, para que dê segurança àqueles que precisam trabalhar. Senhor presidente, ainda está em discussão o requerimento que eu fiz de dispensa de interstício. Ainda não foi votado. É isso mesmo. Coloque em votação. Coloque em votação a dispensa de interstício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 014. Em discussão. Em discussão, o vereador Rony. Quero agradecer e dizer que isso não foi uma briga de A e nem de B, foi de todos nós, a união
e pelo bem da nossa população, dos nossos comerciantes, e exercer aqui o papel que nos foi confiado, né? Que é analisar e eleger o que é de melhor para a nossa população. Não mais, eu acho que isso sirva de exemplo quando esta casa for oprimida por algum dever, que se juntamos todos nessa mesma pegada para resolver as situações como tem que ser resolvida. Na discussão, senhor presidente. Agradeço. Senhor presidente, eu quero pedir desculpa a todos os comerciantes, a todos que se sentiram ofendidos por esse decreto maldito de um governador insano, um governador que não tem compaixão nem com seus próprios entes queridos, quanto mais com aqueles que ele nunca sequer olhou, só apenas quer o voto dessa cidade. Eu quero pedir desculpa a todas essas pessoas por esse decreto maldoso que veio aí para aniquilar ainda mais o comércio de Canavieiras. E dizer a todos vocês, comerciantes de Canavieiras, essa casa não vai se furtar. Eu tenho certeza da sua totalidade, diante de todo o ensejo de prefeito, governador, eu tenho certeza que o prefeito, o único erro cometido foi não dialogar com essa casa, não dialogar com os comerciantes da maneira devida, mas que ele tem se preocupado, isso sim, porém o erro é a falta de diálogo, mas que isso venha acontecer nas próximas tomadas de decisões, para que essa casa, para que essa população não se canse, não se fadigue, mas que seja feito tudo com decência e ordem. Seja assim, coloco as minhas palavras, pedindo desculpa a essas pessoas e parabenizando por essa luta, né, neste dia aí, nessa rua, nesse sol, com fome, em busca dos seus direitos que já são adquiridos por lei. Muito obrigado. Na discussão, senhor Discussão, presidente. vereador Cosme. Quero deixar bem claro que o que for sempre de benefício para todos, estaremos sempre aqui nesta casa unidos, juntamente com demais poderes, pelo bem da nossa comunidade. Muito obrigado. Em discussão, eu quero parabenizar todos os vereadores dessa casa pela boa vontade, né? Que isso aqui foi uma força de vontade gigantesca. Eu estou saindo daqui hoje muito feliz por vocês, né? Ter a força de vontade e ter coração de estar ajudando essa população canavieirense que está precisando demais. Mais algum vereador em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ao encerrar essa sessão extraordinária, quero parabenizar a todos os comerciantes, a todos os vereadores e dizer, gente, a cada um de vocês, a nossa luta continua com a Covid-19. Apenas é uma luta mais consciente e preservando duplamente vida e dignidade. Devemos seguir todos os protocolos de biossegurança, devemos colaborar com o poder público. Essa é a forma mais honrada de exercermos a liberdade que neste dia nós estamos devolvendo a cada comerciante. Parabéns a todos e que o dia de hoje sirva de lição para as futuras gerações e também para todos os projetos de lei que esta casa venha discutir e deliberar. Uma boa tarde a todos. Só na questão que eu peço ao seu diretor que seja enviado de imediato esse projeto ao executivo. Não.